Olá, eu sou o Geraldo Camilo Alberton, professor da Universidade Federal do Paraná, e esta é uma atividade da disciplina de Deontologia Veterinária, e hoje vamos conversar sobre a eutanásia na medicina veterinária. A eutanásia é um tema bastante sensível, é um tema que gera bastante preocupação com relação à sociedade, né, com os métodos de eutanásia que serão empregados nos animais, também por parte dos profissionais, né? Gera bastante preocupação com o profissional que executa a eutanásia, para que essa eutanásia não gere sofrimento, ou em situações que tem que ser feita a eutanásia de um grande número de animais, por exemplo, quando se encerra um experimento com cobaios, ou mesmo com aves ou suínos, ou em situações, né, que tem que conter um surto numa doença, como por exemplo uma peste suína ou numa febre aftosa. Então, preocupado com essas questões todas, o Conselho Federal de Medicina Veterinária disciplinou a eutanásia numa resolução que nós vamos discorrer sobre ela nesta aula. Então, é a resolução 1000, de 11 de maio de 2012, né, que dispõe sobre procedimentos e métodos de eutanásia em animais e dá outras providências. Como é de praxe em toda a resolução, toda a lei, no início dela há uma justificativa do porquê que aquela lei está sendo regulamentada. Então veja que ele, considerando que a eutanásia é um procedimento clínico e sua responsabilidade compete privativamente ao médico veterinário. Então, esse é o argumento mais importante, ou seja, a eutanásia é um procedimento clínico e, como nós já vimos na disciplina, as atividades clínicas com os animais são exclusivas do médico veterinário. Nós vamos ver mais adiante que a eutanásia ela não necessariamente tem que ser executada pelo veterinário. Existem situações que podem ser executadas por outras pessoas, mas sempre sobre a supervisão do médico veterinário, que vai definir qual é o procedimento que vai ser usado. Bom, aí segue. Considerando a competência do Conselho Federal de Medicina Veterinária em regulamentar, disciplinar e fiscalizar o exercício da medicina veterinária. Ou seja, se ele tem toda essa competência, ele pode disciplinar ações como a eutanásia. Terceiro, já diz respeito à preocupação da sociedade quanto à eutanásia e a necessidade de uniformização de metodologias junto à classe médico-veterinária. Ou seja, o veterinário ele vai poder executar a eutanásia somente naqueles procedimentos regulamentados pelo Conselho Federal. Também considerando a diversidade de espécies envolvidas nos procedimentos de eutanásia e a multiplicidade de métodos aplicados. Então, pode fazer a eutanásia de um pequeno roedor ou a eutanásia de um grande mamífero, então são condições totalmente diferentes e isso tem que estar regulamentado. Considerando que a eutanásia é um procedimento necessário, empregado de forma científica e tecnicamente regulamentada, e que deve seguir preceitos éticos específicos. Então, a disciplina nossa é sobre a ética, né? E dentro dessa ética existe a preocupação com o bem-estar dos animais, né? Também das questões ambientais, né? É só lembrar da questão One Health. Então, quando nós olharmos as condições que pode ser aplicada à eutanásia, o conceito saúde única, One Health, ele está garantido, né? Que tem a preocupação com a saúde do animal, com a preocupação da saúde do meio ambiente e do homem. E, por último, considerando que os animais submetidos às eutanásias são seres sencientes, ou seja, são animais que sentem dor, e que os métodos aplicados devem atender aos princípios de bem-estar animal. Tá? Então, a gente tem que garantir tudo isso no procedimento de eutanásia. Então, o Conselho resolve, no seu artigo 1º,
instituir normas reguladoras de procedimentos relativos à eutanásia em animais. E no artigo 2º ele define que a eutanásia é a indução da cessação da vida animal por meio de método tecnicamente aceitável e cientificamente comprovado, observando os princípios éticos aqui definidos e em outros atos do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Bom, o que é importante frisar nesse artigo 2º? Que o método tem que ser tecnicamente aceitável. Vocês vão ver que em alguns momentos são aceitáveis alguns métodos diferentes entre espécies animais, por conta das diferenças anatômicas, as diferenças de, de facilidade de se empregar o método. Né? Então, por isso ele tem que ser aceitável, tecnicamente aceitável, senão não adianta ter um método muito bom e eu não consigo aplicar no campo. Né? E a comprovação científica de que ele funciona. Então, essa é a regulamentação da eutanásia. Né? Lembrando que eutanásia, sempre é um prefixo que significa coisa boa, bom. Né? E thanatos é morte, então, uma boa morte. Então, o que a gente está discutindo aqui é sobre como garantir a boa morte aos animais. Ainda no capítulo 1º, ele fala das disposições gerais. Né? No artigo 3º desse capítulo 1º, define que a eutanásia pode ser indicada nas situações em que, então veja, o animal, o ambiente e o homem. Né? Então, primeiro, o animal. Bem-estar do animal estiver comprometido, de forma irreversível, sendo um meio de eliminar a dor ou o sofrimento dos animais, os quais não podem ser controlados por meio de analgésicos, de sedativos ou de outros tratamentos. Ou seja, a qualidade do animal está extremamente comprometida, não dá mais para prolongar esse sofrimento com tratamentos de suporte, então a eutanásia é a melhor solução para o caso. Segundo, o animal constitui ameaça à saúde pública. Então, doenças que podem ser passadas para o homem, o caso da leishmaniose, né, e tantas outras doenças que podem ser o animal uma fonte de contaminação. Terceiro, o animal constituir risco à fauna nativa ou ao meio ambiente. Então, são muitas vezes espécies invasoras, é o caso, por exemplo, do javali, tem alguns peixes, qualquer situação que possa surgir de o risco à fauna nativa. Né? Às vezes até animal no nosso próprio, na fauna brasileira, mas que é introduzida num bioma diferente está causando desequilíbrio. O animal for objeto de atividades científicas devidamente aprovado por uma comissão de ética para o uso de animais, né? As CELAs. Né? Então, aqui no setor Palotina nós temos a CELA Palotina, então os procedimentos com os animais, né? Quer seja aula prática, treinamento ou pesquisa, são submetidos à CELA para avaliação prévia. Então, a CELA vai avaliar se os métodos que estão sendo empregados são adequados, se a justificativa para aquele experimento ou treinamento são adequadas também, caso contrário, o projeto é rejeitado. Né? E por último, o tratamento para o animal representar custos incompatíveis com a atividade produtiva a que o animal se destina ou com os recursos financeiros do proprietário. Então, aí é um item menos nobre, né, que os demais, mas também necessário. Porque, por exemplo, uma vaca com uma fratura, um cavalo com uma fratura, um suíno com fratura, né? Muitas vezes o custo é muito alto, né? E por mais que você vença essa questão do custo, você não tem a garantia de que vai haver uma adequada uma adequada recuperação do animal. Ou pensando aí no caso dos suínos, por exemplo, que é um animal que tem seu valor, é o valor da parte produtiva, o valor zootécnico, né? Você pega uma porca, né? É muito comum, por exemplo, acontecer fratura
de fêmur, fratura de tuberosidade isquiática, é difícil você fazer uma cirurgia dessa, né? Porque o custo vai ser muito mais alto do que o valor daquele animal, além da dificuldade de você colocar esse animal novamente na vida reprodutiva. Então, são situações que a eutanásia é recomendada. No artigo 4º desta Resolução 1000, que regulamenta a eutanásia, o Conselho Federal define os princípios básicos norteadores dos métodos de eutanásia. Primeiro, o elevado grau de respeito aos animais. Segundo, a ausência ou redução máxima de desconforto e dor nos animais. Depois nós vamos ver nos métodos de eutanásia. Então, isso é garantido pela escolha do método. Terceiro, a busca da inconsciência imediata seguida de morte. E nós vamos ver, por exemplo, o barbitúrico é um dos métodos muito recomendados, né? Ele tem lá suas restrições, mas um ponto positivo do barbitúrico é uma indução muito rápida da morte, né? Então, a inconsciência imediata seguida de morte é o que se busca num processo de eutanásia. A ausência ou redução máxima de medo, da ansiedade, então um ambiente tranquilo, né? A segurança e irreversibilidade, né? Então, muitas vezes tem métodos que podem haver a reversão, né? Se for uma anestesia superficial ou, por exemplo, uma insensibilização elétrica que não for seguida de exsanguinação ou sangria, né? O animal pode recuperar a consciência. A ausência, um mínimo de impacto ambiental, lembrando que esses animais vão ter que ser despojados ou num processo de compostagem, ou num processo de coleta seletiva. Ausência ou redução máxima de riscos aos presentes durante o procedimento. Então, vocês vão ver que um dos métodos autorizado é a arma de fogo, né, principalmente para animais de grande porte. Imagina o profissional atirando, né, um animal que está num pasto, não está contido num brete e tem pessoas perto. Então, existe risco, né? E ausência ou redução máxima de impacto emocional e psicológico negativos no operador e nos observadores. Então, isso tem que ser pensado. Tá? Por isso, não vai ver lá insensibilização elétrica para animais pets. Né? Imagine o profissional lá com um cachorrinho numa mesa e o proprietário próximo e se liga num equipamento na rede elétrica para dar um choque, né? Então, vai haver contração muscular e aquilo tem um impacto emocional muito ruim quando você compara, por exemplo, uma tranquilização, depois uma anestesia geral, seguida de um cloreto de potássio para fazer a parada cardíaca, então, bem diferente, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? E esse artigo 4º norteia tudo isso. O artigo 5º, ele diz respeito à obrigatoriedade da participação do médico veterinário na supervisão e ou execução da eutanásia animal, em todas as circunstâncias em que ela se faça necessária. Né? Então, imagine uma eutanásia coletiva, um surto de aftosa, o veterinário ele não vai fazer eutanásia animal por animal. Muitas vezes tem lá a participação da polícia militar com arma de fogo, mas quem está lá fazendo prontuário, fazendo toda a organização no processo, supervisionando a morte, garantindo que o animal teve efetivamente a morte, que não está tendo sofrimento, é o médico veterinário. O médico, no artigo 6º, o médico veterinário responsável pela supervisão e execução da eutanásia deverá, né? Então é o dever, né? Então ter o prontuário, né? São vários itens aqui, eu vou mencionar os mais importantes. Então, garantir aquilo que dos princípios norteadores lá previsto no artigo 4º, ser responsável pelo controle e uso dos fármacos empregados, conhecer e evitar riscos inerentes do método escolhido para a eutanásia,
né? Então ele sabe, eu vou usar isso, esse aqui tem esse risco, então ele tem que conhecer. Prever a necessidade de um rodízio profissional, né? Quando você tem eutanásia de um grande número de animais, evitando então o desgaste emocional. O que mais? Que a pessoa que vai auxiliar o médico veterinário tenha um treinamento necessário para fazer esse procedimento, o esclarecimento do proprietário, o responsável legal pelo animal, né, sobre o ato da eutanásia, quando ela pode ser empregada, né, vantagens, métodos, né, e ter a solicitação por escrito do proprietário ou responsável legal pelo animal, quando houver, para a realização do procedimento. Né. Então, depois nós vamos ver na próxima aula sobre documentos e documentações. Existem vários documentos, entre eles o termo de consentimento da eutanásia. O artigo 10, com relação aos procedimentos, né? A escolha do método dependerá da espécie animal envolvida, da idade e do estado fisiológico, bem como dos meios disponíveis para a contenção dos mesmos, da capacidade técnica do executor, do número de animais e, no caso de experimentação ou ensino, do protocolo de estudo, devendo ainda o método ser compatível com os fins desejados, seguro para quem executa e com o maior grau de confiabilidade possível. Ou seja, é flexível, mas dentro do limite desses 3 pontos. Eu tenho que atingir a morte rápida, sem sofrimento, ser seguro para quem tem que estar fazendo e ter a confiabilidade, né, de que você está promovendo a morte sem sofrimento. Lembrando que é eutanásia, a boa morte. No artigo 11, diz que em situações onde se faz necessária a indicação da eutanásia de grande número de animais, seja por questões de saúde pública ou por questões diversas, aqui não contempladas, a prática de eutanásia deverá adaptar-se a esta condição. Ou seja, tem lá 1.000 animais para ser abatido, uma granja de suínos, 5.000, 10.000, né? Então, vou ter que adaptar, seguindo sempre os métodos indicados para a espécie em questão, né, conforme está previsto no anexo 1, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, capítulo 3, métodos aceitáveis. Então, nós vamos ver que o Conselho ele categorizou os métodos em aceitáveis, aceitos sob restrição e os inaceitáveis. O médico veterinário que se utiliza de um método inaceitável, ele está sujeito a um processo ético. Se ele quer usar um método sob restrição, ele tem que ter uma justificativa para usar aquele método. Por que ele não usou aquele que é o mais recomendado, ok? Mas pode ser usado, né? Então, para fins dessa resolução, métodos aceitáveis são aqueles que cientificamente produzem uma morte humanitária quando usados como métodos exclusivos de eutanásia, tá? É para eutanásia. Para fins dessa resolução, métodos aceitos sob restrição são aqueles que, por sua natureza técnica ou por possuírem um maior potencial de erro por parte do executor, ou por apresentarem problemas de segurança, ou por qualquer motivo não produzem uma morte humanitária. Veja que a segurança não é só para o animal, é para o operador também. Então, tais métodos devem ser empregados somente diante da total impossibilidade do uso dos métodos aceitáveis, constantes no anexo 1 desta resolução. Tá? Então, não consigo fazer ou tenho uma justificativa para não fazer o método recomendado, existem esses métodos aceitos sob restrição. E aqui ficou descrito aí por que eles são aceitos sob restrição. Bom, quais são os inaceitáveis? Embolia gasosa, então, injetar ar, né, uma seringa com ar na corrente circulatória, traumatismo craniano, incineração em vivo, hidrato de cloral para pequenos animais, cloroforme ou éter sulfúrico, descompressão, afogamento
ou a exsanguinação ou sangramento, né, sem inconsciência prévia. Então, existem vários outros, tem uns aqui, por exemplo, o uso de bloqueadores neuromuscular, cloreto de potássio, sulfato de magnésio, isolado, né? Nós vamos ver que eles podem ser usados, o cloreto de potássio, sulfato de magnésio são usados, né, após uma anestesia prévia, mas isolado não pode. A eletrocução sem sensibilização ou anestesia prévia, então a eletrocução seria aquele choque provocando não só a inconsciência, mas também a parada cardíaca. Então, nós vamos ver que a insensibilização à elétrica ela é permitida, né, sob restrição, né, mas depois tem que ser feito o sangramento para promover, então, enquanto o animal está inconsciente, promover a parada cardíaca. Então, a utilização dos métodos deste artigo, ou seja, os métodos inaceitáveis, constitui-se em infração ética e os casos omissos devem ser tratados como previsto no artigo 14. Vamos lá. Então, não vamos cometer infração ética, vamos conhecer a resolução. Vamos lá, então, ao anexo 1. Então, vamos lá. Começa aqui com os cães. Veja que eu vou... todas as espécies de animais que eu falar aqui, vai aparecer o barbitúrico ou outros anestésicos gerais injetáveis, por primeiro. E tem um asterisco, né? Esse asterisco é que esses barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis, apesar de provocarem uma morte rápida e segura, né? Uma anestesia profunda, segura, eles têm que ser precedidos de um protocolo pré-anestésico para reduzir a ansiedade, né, do animal. Então, esse é obrigatório. Aí, segundo, aí, anestésicos inalatórios, seguido de outro procedimento para segurar a morte, que muitas vezes a anestesia não gera a morte, mesmo que aprofundada, exceto os barbitúricos, eles têm essa capacidade, num nível mais profundo, levar à morte. E anestesia geral prévia seguida de cloreto de potássio, seguida de bloqueadores neuromuscular e cloreto de potássio, que esses vão promover, então, a parada cardíaca. Veja que para os cães tem os métodos aceitos sob restrição, como os gases do N2, o argônio, a eletrocução com anestesia geral prévia. Então, eu posso fazer eletrocução? Sim, desde que tenha anestesia prévia. O T61, que é um produto comercial, que tem três princípios ativos combinados que fazem a eutanásia, então é um produto especialmente para a eutanásia. O CO2 é um gás que promove a eutanásia sem sofrimento, muito usado em frigorífico de suínos, né? Aplicação intratecal de anestésico local com anestesia geral prévia, né? Também tem os asteriscos aqui falando da necessidade do pré-anestésico. Vamos para outra situação, equinos, ruminantes. Então, aqui já aparece como os aceitos sob restrição, a arma de fogo, né? Suínos, né? Parece aqui muito usado, né? Eu utilizo bastante sob restrição a insensibilização elétrica seguida de sanguinação. Então, muitas vezes a gente faz experimento e acaba usando a carcaça ou o próprio objeto do estudo é qualidade de carne, então a gente evita usar um outro método que possa interferir em qualidade de carne. Então, a pistola de ar comprimido. E aqui a resolução ela cita várias outras situações, né, como roedouros, pequenos mamíferos, coelhos, mamíferos terrestres, aquáticos, anfíbios. Aqui nos anfíbios aparece os métodos sob restrição a decapitação, a secção da medula espinhal e ovos embrionários, né? Então, foi pulado algumas espécies aqui, não dá para a gente ficar falando tudo isso, porque é algo que a resolução tem que estar sempre próxima do médico veterinário quando for empregá-lo, né? E cada um de vocês
com a espécie que forem trabalhar, então vão acabar então memorizando, né, o método adequado para a espécie que vai ser alvo do trabalho de vocês. O asterisco que eu comentei, né, que em todos os casos, para todas as espécies, os barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis devem ser precedidos de medicação pré-anestésica e ser administrado por via intravenosa e apenas na impossibilidade desta por via intraperitoneal em dose suficiente para produzir ausência do reflexo corneal. Que o veterinário, após feito ou durante o ato de eutanásia, ele vai conferir se houve a morte, né? Quer seja pela parada cardíaca, tá? Então com estetoscópio ou aferindo o pulso numa artéria femoral, por exemplo, vai conferir que não tem mais pulso, né? Então houve parada cardíaca e o reflexo corneal também, a ausência do reflexo corneal, dos indicativos. Então, mas pode se complementar, no caso do barbitúrico, a resolução fala isso, com o cloreto de potássio, que são produtos baratos e que promovem, então, uma parada cardíaca, caso haja necessidade, ou o médico veterinário, após já essa anestesia, o aprofundamento do plano anestésico, ele já lança a mão do, do cloreto de potássio para fazer, então, essa parada cardíaca. Então, essa é a resolução 1000. Quero que vocês leiam ela atentamente, que é uma vantagem, né, que nós temos na medicina veterinária, que é o emprego da eutanásia, porque diante de situações de risco, quer seja para o animal, para o homem, ou para o meio ambiente, né, nós podemos então aplicar esse procedimento. Até a próxima aula.